Bati na porta do banheiro porque não aguentava mais. Meu filho estava lá dentro há quase 1 hora e eu precisava entrar urgentemente. Filho, preciso entrar. É urgente. Eu implorei do outro lado da porta. E sabe o que ele me respondeu? Espera aí fora, sua velha chata. Fiquei ali sentada no corredor gelado por 45 minutos, apertada, com dor, enquanto ouvia o chuveiro desperdiçando água e meu filho cantando despreocupado. Quando ele finalmente abriu a porta, enrolado na toalha que eu mesma tinha lavado e passado naquela manhã, eu só consegui dizer: "Obrigada, filho." Ele nem olhou na minha cara. Passou por mim como se eu fosse um móvel velho no caminho. Naquela noite, enquanto ele roncava no quarto que eu limpava toda semana, arrumei minhas coisas e tomei minha decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Mas o que eu fiz? E por que essa situação me levou a tomar a atitude mais radical da minha vida? Se você está me ouvindo agora, seja na cozinha, no trânsito ou descansando em casa, fica comigo até o final dessa história. Você não vai acreditar no que aconteceu. E se essa história te tocar de alguma forma, se inscreve no canal para ouvir mais relatos reais como este. Compartilha também de onde você está me ouvindo. Adoro saber que não estou sozinha nessa jornada. Agora, deixa eu te contar tudo desde o começo, porque nada é do jeito que parece. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos e durante 42 anos da minha vida eu fui o que todo mundo chama de boa mãe, boa esposa, boa mulher. Casei com o Rogério quando tinha apenas 21 anos. Ele era bonito, trabalhador e me prometeu uma vida tranquila. Larguei a faculdade de pedagogia no 2º ano quando engravidei do nosso primeiro filho, o Gabriel. O Rogério disse que não precisava me preocupar, que ele cuidaria de tudo, que meu lugar era em casa cuidando da nossa família. E eu acreditei. Como uma boba, eu acreditei. 2 anos depois veio a Júlia, minha princesinha. E mais 3 anos e nasceu o Rafael, meu caçula. 3 filhos, uma casa para cuidar, um marido para servir. Minha rotina era sempre a mesma: acordar às 5 da manhã, preparar café, fazer marmita, levar as crianças na escola, buscar, ajudar com lição de casa, cozinhar, lavar, passar, limpar. Fim de semana não existia descanso. Tinha que fazer comida para a semana, lavar roupa de cama, limpar a casa inteira. O Rogério passava os sábados no bar com os amigos e os domingos no sofá assistindo futebol. Eu nunca reclamei. Nunca. Achava que era meu dever, minha obrigação. Minhas amigas foram fazendo faculdade, arranjando empregos, viajando, vivendo. E eu? Eu vivia para os outros. Quando a Júlia quis fazer intercâmbio no Canadá, eu vendi minhas joias de ouro que minha mãe tinha me deixado. Quando o Gabriel quis abrir aquele negócio de informática, eu peguei dinheiro emprestado com minha irmã. Quando o Rafael bateu o carro do pai aos 18 anos, eu trabalhei 6 meses como diarista escondido para pagar o conserto, porque o Rogério tinha ficado furioso e jurado que não ia gastar 1 centavo. Trabalhei escondida. Imagina a humilhação? Eu, com quase 50 anos na época, limpando casa de gente que tinha a minha idade, tudo para proteger meu filho da raiva do pai. E sabe qual foi o agradecimento? Nenhum. O Rafael nunca soube do sacrifício que fiz. Nunca contei para ele, porque achei que não precisava. Achei que o amor de mãe não precisa de reconhecimento. Os anos foram passando e meus filhos foram crescendo, mas não amadurecendo. Não do jeito que eu esperava. O Gabriel formou em administração, mas continuou morando em casa. A Júlia voltou do Canadá, arrumou um emprego bom, mas também ficou no meu teto. O Rafael começou a trabalhar com o pai na empresa de materiais de construção, mas continuou sendo sustentado por mim em tudo o mais. Eu lavava a roupa deles, passava, cozinhava, limpava os quartos. Eles tinham 20 e poucos, 30 e poucos anos, e eu continuava servindo como se fossem crianças. O Rogério teve um infarto aos 58 anos. Foi um susto enorme. Ele sobreviveu, mas ficou diferente. Mais amargo, mais exigente, mais cruel. Começou a me culpar por tudo. A comida estava sem sal, estava com sal demais. A casa estava bagunçada, mas quando eu limpava, ele reclamava que tinha jogado coisas importantes fora.
Nada que eu fizesse estava bom. E meus filhos assistiam tudo calados. Às vezes até riam das críticas que o pai fazia. Comecei a perceber que tinha virado invisível na minha própria casa. Ninguém me perguntava como foi meu dia. Ninguém notava quando eu estava doente. Uma vez, fiquei com febre alta, quase 39 graus, e mesmo assim fiz comida para todo mundo. A Júlia nem percebeu. Comeu, deixou o prato na pia e foi para o quarto dela falar no telefone. Aquilo doeu mais que a febre. O tempo foi passando e a situação só piorava. Minha mãe sempre me dizia: Marisa, filho criado, trabalho dobrado. E ela estava certíssima. Quanto mais velhos ficavam, mais trabalho me davam. Começaram a trazer namorados, namoradas para dormir em casa, mais roupa para lavar, mais boca para alimentar, mais bagunça para limpar. E ninguém me consultava. Simplesmente apareciam com gente estranha e eu tinha que dar conta. Foi quando comecei a sentir que tinha algo errado comigo. Não era normal aquela exaustão. Não era normal aquela tristeza. Mas para quem eu ia reclamar? Minha irmã morava em Curitiba. Minhas amigas de antigamente tinham suas próprias vidas. Eu tinha me isolado tanto cuidando da família que não tinha mais ninguém. Era só eu, Deus e aquelas 4 paredes. Até que veio aquele episódio do banheiro. Aquele momento que eu contei no início. Mas não foi só aquilo, não. Foi a gota que transbordou um copo que já estava cheio há décadas. Porque naquela noite, depois que o Rafael me xingou e me deixou esperando no corredor, depois que agradeci a ele como uma idiota, depois que ouvi ele roncar sem o menor peso na consciência, algo despertou dentro de mim. Fiquei sentada na cama, olhando para o Rogério dormindo do meu lado, roncando com a boca aberta. Olhei ao redor do quarto, as paredes que eu mesma tinha pintado, as cortinas que eu tinha costurado, os móveis que eu tinha escolhido, limpado, conservado por anos, e pensei: o que eu estou fazendo aqui? Quando foi que minha vida se transformou nisso? Levantei devagar, peguei meu celular e fui para a cozinha. 3 da manhã e eu ali, sentada na mesma cadeira, onde tinha tomado café sozinha por tantos anos, mexendo no telefone. Comecei a pesquisar coisas aleatórias. Direitos da mulher, divórcio, partilha de bens. E foi quando caiu a ficha de algo que eu tinha me esquecido completamente. A casa onde a gente morava, aquela casa de 3 quartos no bairro do Jabaquara, em São Paulo, tinha sido comprada com dinheiro da venda de um terreno. Um terreno que minha mãe tinha me deixado de herança quando faleceu, há 25 anos. Na época, eu e o Rogério decidimos vender para comprar uma casa maior para as crianças crescerem. Mas a casa foi comprada só no meu nome. Eu tinha esquecido completamente disso porque o Rogério sempre cuidou de tudo relacionado a documentos, pagamentos, essas coisas. Fui no quarto onde guardava papéis antigos, aquele quarto que tinha sido da Júlia e agora era depósito. Procurei por horas até encontrar a escritura. E lá estava, proprietária, Marisa Santos de Oliveira. Só meu nome. Meu coração disparou. Voltei para a cozinha e continuei pesquisando. Descobri que eu tinha direitos que nunca tinha considerado, que aquela casa era minha, que eu não precisava aceitar ser tratada daquele jeito. Mas não era só a casa. Comecei a me lembrar de outras coisas. Meu pai tinha me deixado umas ações de uma empresa quando morreu, uns 10 anos atrás. O Rogério tinha dito que não valia nada, que era melhor esquecer. Mas e se valia? E se ele tinha mentido? Anotei tudo o que precisava investigar. A ficha estava caindo, e junto com ela vinha uma raiva, uma revolta que eu nem sabia que existia dentro de mim. Nos dias seguintes, continuei minha rotina normalmente. Acordava cedo, fazia café, limpava, cozinhava. Mas por dentro estava diferente. Comecei a prestar atenção nas coisas. Na forma como o Rogério falava comigo na frente dos filhos, sempre com desprezo. Na forma como meus filhos me tratavam como empregada. Na forma como ninguém, absolutamente ninguém, me respeitava naquela casa. Uma semana depois do episódio do banheiro, a Júlia chegou em casa com um namorado novo, o tal do Marcelo. Nem me avisou que vinha gente jantar. Tive que fazer comida correndo. Quando servi, o Marcelo disse: "Nossa, dona Marisa, a senhora cozinha muito bem."
A Júlia tem sorte de ter mãe que ainda faz tudo por ela. Ele disse isso rindo, como se fosse elogio. A Júlia riu junto. Pois é, minha mãe adora cuidar da gente, né, mãe? Não sabe fazer outra coisa mesmo. Aquilo foi como um tapa na cara. Não sabe fazer outra coisa. Eu que tinha largado faculdade, carreira, sonhos para cuidar deles. Eu que sabia bordar, costurar, cozinhar, administrar uma casa inteira, fazer milagre com pouco dinheiro. Eu não sabia fazer outra coisa? Sorri amarelo e não respondi nada. Mas anotei. Anotei mentalmente cada humilhação. Foi quando decidi procurar um advogado. Marquei consulta num escritório longe de casa, na região da Paulista. Disse para o Rogério que ia no médico. Cheguei lá nervosa, com meus documentos numa pasta velha. O advogado, Dr. Henrique, era um homem de uns 40 anos, muito atencioso. Contei minha situação. Mostrei a escritura da casa, contei sobre as ações do meu pai. Dr. Henrique ouviu tudo e disse: Dona Marisa, a senhora tem mais poder do que imagina. Essa casa é sua. E quanto às ações, precisamos investigar, mas se elas estão no seu nome, são suas. Independente do que seu marido disse. Ele me explicou sobre divórcio, sobre partilha de bens, sobre meus direitos. E o mais importante, me explicou que eu poderia, se quisesse, pedir para que todos saíssem da minha casa. Era minha propriedade. Eu tinha esse direito. Saí de lá com a cabeça zunindo. Peguei o metrô de volta para casa e durante todo o trajeto fiquei pensando: será que eu tinha coragem? Será que conseguiria fazer isso? Expulsar minha própria família da minha casa? Parecia loucura, parecia crueldade. Mas não era crueldade o que estavam fazendo comigo há anos? Cheguei em casa e a cena era a de sempre. Gabriel no computador, Júlia no celular, Rafael jogando videogame, Rogério no sofá assistindo jornal, a pia cheia de louça. Ninguém tinha nem esquentado a comida que deixei pronta. Preferiram pedir lanche. As embalagens estavam jogadas na mesa da sala. Respirei fundo e fui lavar a louça. Mas dessa vez estava diferente. Dessa vez eu tinha um plano. Comecei a agir normalmente, mas investigando por trás. Fui atrás das ações que meu pai tinha me deixado. Descobri que a empresa tinha crescido muito nesses anos. Aquelas ações que o Rogério disse que não valiam nada estavam avaliadas em mais de R$300 mil. 300 mil. E ele sabia. Claro que sabia. Porque todos os anos chegava um informe em casa e ele dizia que era só papel inútil e jogava fora. Mas eu encontrei os últimos informes guardados no escritório dele. Ele tinha escondido de mim. Por anos. Chorei quando descobri. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. O homem com quem tinha casado, com quem tinha dividido vida, tinha me roubado. Não era só descaso, era roubo mesmo. Ele sabia que aquele dinheiro era meu e escondeu, provavelmente esperando eu morrer para ficar com tudo. A máscara tinha caído completamente. Procurei Dr. Henrique de novo e mostrei o que tinha descoberto. Ele ficou indignado. Me ajudou a entrar em contato com a empresa, regularizar minha situação como acionista. Descobri que podia vender as ações quando quisesse. Aquele dinheiro era meu, só meu. De repente, eu não era mais uma mulher sem recursos. Era uma mulher com uma casa no próprio nome e R$300 mil em ações. Tudo isso sem minha família saber. Dr. Henrique me aconselhou a não contar nada ainda. Dona Marisa, prepare tudo primeiro. Organize sua saída, sua nova vida. Depois, a senhora confronta eles. E foi o que fiz. Comecei a planejar cada detalhe. Abri uma conta em outro banco, transferi as ações para lá. Separei meus documentos importantes. Comprei algumas roupas novas, guardei num guarda-volumes que aluguei. Fui me preparando. Enquanto isso, em casa, continuava sendo a Marisa de sempre. Submissa, quieta, servil. Mas por dentro estava fervendo. E quanto mais eu observava, mais absurdos eu via. O Rogério falando mal de mim para os filhos, dizendo que eu estava ficando louca, esquecida. A Júlia reclamando das minhas comidas, dizendo que queria comer coisa fit, que eu só fazia porcaria.
O Gabriel me pedindo dinheiro emprestado, sendo que ganhava 3 vezes mais que eu ganhava quando trabalhava de diarista. O Rafael trazendo a namorada para dormir no meu sofá, os dois fazendo barulho até de madrugada sem o menor respeito. Cada humilhação eu engolia e anotava mentalmente. Cada desrespeito era mais lenha na fogueira da minha raiva. Até que resolvi que tinha chegado a hora. Já tinha tudo planejado. Tinha alugado um apartamento pequeno, de 1 quarto, perto da estação de metrô. Tinha transferido minhas ações. Tinha conversado com o Dr. Henrique sobre todos os passos legais. Estava pronta. Era uma sexta-feira, dia 23 de novembro. Lembro da data porque era a véspera do meu aniversário. Eu ia fazer 64 anos no sábado, e como sempre, ninguém tinha comentado nada, nem parabéns, nem plano de comemoração, nada. Aquilo foi o empurrão final que eu precisava. Naquela sexta, fiz comida como sempre. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, farofa, a comida que meus filhos adoravam. Coloquei a mesa bonita, com toalha e tudo. Chamei todo mundo para jantar. Eles vieram reclamando, como sempre, interrompendo seus afazeres super importantes. Sentamos à mesa. Rogério, Gabriel, Júlia, Rafael e eu, a família completa. Depois de tanto tempo, todos juntos para jantar. Servi todo mundo. Esperei eles começarem a comer. E então eu disse: gente, preciso contar uma coisa importante. O Rogério nem levantou os olhos do prato. Fala logo, Marisa, a comida está esfriando. Eu respirei fundo. Eu vou me separar e vocês vão ter que sair da minha casa. O silêncio foi absoluto. Todo mundo parou de mastigar. A Júlia foi a primeira a reagir. Como assim, mãe? Que brincadeira é essa? Eu olhei firme para ela. Não é brincadeira. Essa casa está no meu nome, só no meu nome, e eu quero que vocês saiam, todos vocês. O Rogério começou a rir. Aquela risada debochada que ele sempre dava quando achava que eu estava falando besteira. Você ficou louca de vez, Marisa? Essa casa é nossa, eu que paguei por ela com meu suor. Eu peguei a escritura que estava na minha bolsa e joguei na mesa. Lê aí, Rogério. Lê o nome do proprietário. Ele pegou o papel, ainda rindo, mas quando leu, a risada morreu na boca. Ficou vermelho. Isso não quer dizer nada. Eu que paguei. Só colocaram seu nome por algum motivo burocrático na época. Eu balancei a cabeça. Não foi, não. Essa casa foi comprada com o dinheiro da venda do terreno que minha mãe me deixou. Lembra? E o nome que está aí é o nome da proprietária. Eu. Gabriel tentou intervir. Mãe, você está nervosa. Vamos conversar com calma. O que foi que aconteceu? Eu olhei para ele, para aquele filho que eu tinha sacrificado tanto para criar. O que aconteceu, Gabriel, é que eu cansei. Cansei de ser tratada como capacho nessa casa. Cansei de servir vocês como se fossem reis e eu fosse escrava. Cansei de não ser respeitada, não ser valorizada, não ser amada. A Júlia começou a chorar. Mãe, a gente te ama. Claro que te ama. Você está exagerando. A gente só não demonstra muito, mas você sabe que te amamos. Eu senti vontade de rir. Amor se demonstra, Júlia. Amor não fica escondido. E eu não vi amor vindo de vocês há muito, muito tempo. Vi descaso, vi desrespeito, vi humilhação. O Rafael estava quieto, mas eu vi o olhar dele mudar. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Do episódio do banheiro, de todas as vezes que tinha me tratado mal. Mãe, Ele começou, mas eu levantei a mão. Não quero ouvir desculpas agora, Rafael. Tive 42 anos para ouvir desculpas, promessas vazias, agradecimentos falsos. Agora eu quero ação. E minha ação é essa. Vocês têm 30 dias para saírem da minha casa. O Rogério bateu a mão na mesa, furioso. Você não pode fazer isso. Eu não vou sair. Essa casa é minha também. Vou na justiça. Eu olhei para ele com calma que nem sabia que tinha. Vai na justiça. E quando for, vai descobrir que além dessa casa, você também me deve 300 mil reais. A cor sumiu do rosto dele. Do que você está falando? Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Estou falando das ações que meu pai me deixou. Aquelas que você disse que não valiam nada.
Aquelas que você escondeu de mim por 10 anos. Eu descobri, Rogério. Descobri o valor delas, descobri que você mentiu, descobri que você me roubou. E meu advogado já está preparando um processo contra você por ocultação de bens. O mundo dele desabou naquele momento. Vi nos olhos dele. Ele empalideceu, começou a gaguejar. Eu não. Eu ia te contar. Eu só estava esperando o momento certo. Mentiras, tudo mentira. Eu me levantei da mesa. Comam a comida, é a última vez que eu cozinho para vocês. A partir de amanhã, virem-se. Eu vou para o quarto arrumar minhas coisas. Na segunda-feira recebem a notificação formal do meu advogado. 30 dias. Depois disso, qualquer um que estiver aqui vai ser despejado pela polícia. Saí da sala deixando eles em choque. Ouvi a Júlia começar a soluçar, o Rogério começar a praguejar, o Gabriel tentando acalmar todo mundo. Mas não me importei. Fui para o quarto, peguei as malas que já tinha preparado e guardado no armário. Coloquei no carro que tinha comprado usado com parte do dinheiro das ações. Sim, eu tinha comprado um carro. Um Palio vermelho, seminovo, só meu. Eles nem tinham notado que sumiu dinheiro da conta porque nunca prestavam atenção em nada que eu fazia. Quando terminei de colocar tudo no carro, voltei para pegar as últimas coisas. Eles ainda estavam na sala, discutindo, chorando, gritando. Passei direto. Peguei minha bolsa, meus documentos, as fotos dos meus pais, parei na porta da sala e disse: ia me esquecendo. Amanhã é meu aniversário. 64 anos. Caso alguém se importe. E saí. Dirigi até meu apartamento novo com as mãos tremendo no volante. Quando cheguei, sentei no sofá vazio daquela sala pequena e caí no choro. Chorei por horas. Chorei pela vida que perdi, pelos anos desperdiçados, pela família que nunca me valorizou. Mas também chorei de alívio, de libertação, de renascimento. No sábado, meu aniversário, acordei sozinha pela primeira vez em mais de 40 anos. Fiz um café só para mim. Comi pão com manteiga olhando pela janela. E sabe o que fiz? Peguei meu celular e bloqueei todos eles. Rogério, Gabriel, Júlia, Rafael. Bloqueei no WhatsApp, nas redes sociais, tudo. Não queria ouvir desculpas, tentativas de manipulação, chantagem emocional. Tinha um advogado para lidar com as questões legais. O resto era silêncio. Dr. Henrique cumpriu o que prometeu. Na segunda-feira, cada um deles recebeu a notificação. 30 dias para desocuparem a casa. E mais, o Rogério recebeu uma ação de divórcio e uma ação por ocultação de patrimônio. Ele tentou me ligar dezenas de vezes, mandou mensagens pelo telefone do escritório. Tentou ir no meu apartamento, mas não sabia o endereço. Eu tinha sumido do mapa. Os 30 dias se passaram. Soube pelo Dr. Henrique que eles tentaram tudo. Pediram prorrogação, alegando que não tinham para onde ir. Pediram para a Júlia ficar porque era mulher e sozinha. O juiz negou tudo. A casa era minha, estava no meu nome, e eu tinha todo o direito de reaver minha propriedade. No dia da desocupação, mandei uma equipe de despachantes para acompanhar. Não fui pessoalmente porque não queria confronto. Eles saíram. Os 4. O Rogério foi morar num apartamento alugado sozinho. A Júlia foi morar com o tal do Marcelo, que aliás terminou com ela 3 meses depois. O Gabriel foi morar com uns amigos. O Rafael voltou para a casa da ex-namorada, me contaram. Cada um para um lado. A família perfeita tinha implodido. Vendi as ações. Com os 300 mil reais, mais o que consegui do processo contra o Rogério por ocultação de bens, mais a partilha do divórcio, fiquei com quase R$500 mil. Investi parte, guardei parte e usei parte para realizar sonhos que tinha enterrado há décadas. Comprei passagem para Portugal. Sempre quis conhecer. Fiquei 2 meses viajando pela Europa. Paris, Roma, Barcelona, Londres. Sozinha. Com minha mochila e minha liberdade. Voltei para o Brasil bronzeada, mais magra, mais feliz. Voltei outra pessoa. Minha casa, aquela que era o cenário de tanto sofrimento, eu aluguei. Não quis vender porque tem valor sentimental, afinal, foi comprada com a herança da minha mãe. Mas também não quis morar lá. O aluguel me dá uma renda extra boa. Continuo no meu apartamento pequeno, perto do metrô. É simples, mas é meu. Tudo aqui é do jeito que eu quero.
A louça fica na pia o tempo que eu quiser. A roupa fica no varal o tempo que eu quiser. Não tenho que servir ninguém, agradar ninguém, me submeter a ninguém. Conheci gente nova. Entrei num grupo de caminhada do bairro. Fiz amigas da minha idade. Voltei a estudar. Comecei um curso de literatura online. Sempre gostei de ler. Descobri que adoro ir ao cinema sozinha. Descobri que adoro cozinhar para mim mesma. Experimentar receitas novas sem ninguém reclamando. Descobri que a solidão que tanto tinha medo é, na verdade, paz. Minha família tentou contato algumas vezes. A Júlia foi a mais insistente. Mandou carta, mensagem pelo Instagram, tentou ir no prédio. Eu não cedi. Não porque seja rancorosa, mas porque aprendi que perdão não significa voltar para situações tóxicas. Posso perdoar e manter distância. Posso perdoar e preservar minha paz. O Rogério teve outro infarto, menor, há 6 meses. A Júlia me contou através de uma amiga em comum. Não visitei, não mandei flores, não fiz absolutamente nada. E pela primeira vez na vida, não me senti culpada. Aquele homem sugou 42 anos da minha vida. Não deve mais nada dele, nem preocupação. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Tenho rugas, cabelos brancos que não escondo mais, mãos marcadas pelo tempo. Mas tenho brilho nos olhos, tenho sorriso no rosto, tenho paz no coração. Valeu a pena cada segundo de coragem que tive naquele jantar de novembro. Às vezes me pergunto se fui egoísta, se fui cruel, se uma boa mãe faria o que eu fiz. E a resposta é: não sei. Não sei se fui boa mãe ao expulsar meus filhos, mas sei que finalmente fui boa comigo mesma. E isso, depois de 64 anos, tinha que ser prioridade. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que se colocar em primeiro lugar não é pecado. Aprendi que podemos recomeçar em qualquer idade, desde que tenhamos coragem. E coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. Minha vida hoje é simples. Acordo quando quero, como o que quero, assisto o que quero, vou onde quero. E não devo satisfação a ninguém. Tenho poucos amigos, mas verdadeiros. Tenho pouco dinheiro comparado a alguns, mas o suficiente para viver com dignidade. Tenho pouca família, mas muita paz. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Não teria me anulado tanto. Não teria aceitado migalhas de afeto. Não teria sacrificado meus sonhos no altar da família. Mas não posso voltar. Posso apenas seguir em frente. E é o que faço todos os dias. Recentemente comecei a escrever. Nada profissional, só um diário mesmo. Escrevo minha história, minhas memórias, meus sentimentos. Quem sabe um dia publico, quem sabe vira livro, quem sabe ajuda outras mulheres que estão passando pelo que passei. Ou quem sabe fica só para mim mesma. Tanto faz. Finalmente estou fazendo coisas porque quero, não porque alguém espera. Ontem fiz aniversário. 65 anos. Comemorei com minhas amigas do grupo de caminhada num restaurante japonês. Comemos, rimos, contamos histórias. Voltei para casa de Uber, levemente tonta do vinho, feliz. Feliz de verdade. Não aquela felicidade fingida que sustentei por décadas. Entrei no apartamento, tirei os sapatos, me joguei no sofá. Peguei o celular e vi que tinha mensagem. Era da Júlia. Tinha conseguido meu novo número, não sei como. A mensagem dizia: Mãe, sei que não quer falar comigo, mas hoje é seu aniversário e não podia deixar passar. Queria te dizer que entendi. Demorei, mas entendi. Você tinha razão. A gente te tratou mal. Eu te tratei mal. Não espero perdão, mas queria que soubesse que estou em terapia, trabalhando minhas questões. E que, apesar de tudo, te admiro. Foi preciso muita coragem fazer o que você fez. Feliz aniversário. Com amor, Júlia. Li a mensagem 3 vezes. Chorei. Não vou mentir, chorei. Mas não respondi. Talvez responda um dia, talvez não. O futuro a Deus pertence, como dizia minha mãe. Por enquanto, estou focada em mim, em curar minhas feridas, em construir minha nova vida, em ser, finalmente, a protagonista da minha própria história. E você que está me ouvindo agora,
que acompanhou minha história até aqui, eu te pergunto: o que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível na sua própria casa, na sua própria vida? Conta para mim aqui nos comentários. Vamos conversar. Vamos nos apoiar. Porque nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar. Nunca é tarde para viver a vida que você merece. Um beijo no coração de cada uma, de cada um que está aí. E até a próxima história.